vitória do Vasco. Parece sacanagem, mas é verdade. Numa segunda-feira, em um jogo que parecia mais de Série B do que de Série A. Mas não importa. O que importava hoje era a vitória do Vasco da Gama, era a sobrevivência dentro do Campeonato Brasileiro, era aproveitar para ganhar os 3 pontos, mesmo com as adversidades, mesmo sem torcida, com um estádio vazio, que não era São Januário, que não era o melhor gramado, e por uma situação num time caótico, e uma situação caótica que o Vasco vivia, mas finalmente era o que importava, sobreviver. Eu acho que hoje é o que a gente pode resumir esse jogo aí do Vasco da Gama diante do Cuiabá, nessa segunda-feira no Luso Brasileiro, sob o comando do falador William Batista. Do jeito que a gente gosta. Eu acho que finalmente, muitas vezes eu pensava assim, porra, cara, será que eu tô pegando muito no pé do Barbieri? Porque ele não é um cara que fala muito, não é um cara que orienta muito, é um cara que muitas vezes preferia reclamar com a arbitragem do que com seus próprios jogadores. Será que eu tô sendo chato? E eu vinha me perguntando isso desde o momento em que eu fiz jogos da Cazé TV do Campeonato Carioca ao lado do Maurício Barbieri. Eu observava da cabine, quando eu não estava no campo, o quanto ele era passivo e, obviamente, também da TV, a gente conseguia ver isso. E hoje, a verdade é que foi crucial a participação do William na partida. O William foi um cara que conseguiu orientar, conseguiu gritar, deu esporro quando tinha que dar. E eu vou dizer, cara, o Vasco não fez uma grande partida. O Vasco não jogou muito bem. Longe disso. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a gente viu sequelas do próprio time do Barbieri. Algo que você não consegue aproveitar nada do trabalho. Absolutamente nada. E o William sentiu um pouco dessa sequela e, ao mesmo tempo, no primeiro tempo, o Vasco só repetiu as atuações que vinha tendo. Atuações ruins, apesar das mudanças táticas. Hoje ele colocou o Vasco de fato num 4-3-3, mas um 4-3-3 mais móvel, tentando dar um pouco de liberdade para o Alex Teixeira ser esse meia criador, não conseguiu, fez uma partida muito abaixo do esperado. O Marlon também estava sumido na partida. O Jair era o único, e para mim foi o melhor do jogo, não tem nem comparação. Jair, o único que realmente botou esse jogo no bolso, que vestiu a camisa, que tecnicamente tem uma leitura diferente, é um cara diferenciado realmente desse time e conseguiu fazer uma bela batida. Era o cara que tentava ali. O Robson foi a opção do William novamente, não fez uma partida ruim. Eu acho que o que a gente tem que destacar do jogo de hoje é que, mais uma vez, eu acho que faltou a qualidade técnica. O Vasco esteve abaixo da nossa qualidade técnica. O Vasco criou pouco, de fato. E nesse primeiro tempo, essa construção ainda, talvez fielmente já encruada, enraizada na cabeça desse elenco do Vasco, de colocar a bola na ponta e cruzar a bola na área. E aí você viu pouco do Ryan, você viu pouco do Alex Teixeira, o próprio Piton e o Pumita ainda naquela situação de vou cruzar, e o time se perdeu. Mas desde o primeiro momento, eu via que era um time sempre ligado em campo. Ligado mesmo. Com o William orientando, reclamando. Figueiredo, fecha. Peck, vem. Boa. Porra, Figueiredo, toca a bola. Faz o balanço. Balança. E gritando. E dando a orientação que é o que o técnico tem que fazer. Jogou junto. Então, esse já foi um diferencial pro Vasco. Não tem como eu não acreditar que o trabalho do antigo treinador era muito ruim. E é porque o Vasco ganhou hoje? Não. É porque são coisas simples que em 3, 4 dias o próprio William conseguiu corrigir. Repito, o Vasco fez uma partida ruim. Mas o que importava hoje não era jogar bem, jogar mal, não era fazer uma evolução maravilhosa. Eram os 3 pontos. E aí, no segundo tempo, o Vasco melhorou. Eu não digo que melhorou na produção, mas melhorou na organização. O Vasco começou a colocar suas linhas defensivas em 2 de 4
e deixando um pouco o Ryan mais à frente. Depois conseguiu até fazer mais de 2 linhas de 4 e ainda deixar a zaga mais protegida. A cobertura do Figueiredo nas laterais e o Peck nas laterais foi muito bem feita. Cara, esse time do Cuiabá também é fraco, também é abaixo do rendimento que a gente espera de um time de nível de Série A. Tanto é que o jogo foi ruim, mas ele é mais organizado do que o Goiás. A verdade é essa, o Cuiabá foi mais perigoso para o Vasco do que o próprio Goiás. O Goiás chegou uma vez, dando um chute no gol e conseguiu fazer o gol. O Cuiabá ainda tinha associação de jogadas, você ainda via que tinha uma ideia. E mesmo assim, e aí por que eu quero destacar isso? O Vasco não só venceu por 1-0 depois de 72 dias sem conseguir vencer uma partida. O Vasco venceu sem tomar gol. O que é raríssimo, o que já é de grande avanço em relação ao trabalho do Maurício Barbieri dentro desse Campeonato Brasileiro. O Vasco não tinha ficado um jogo sem tomar gol dentro do Campeonato Brasileiro. E justamente no jogo que conseguiu ficar sem tomar gol e o Léo Jardim nem trabalhou tanto, conseguiu a vitória. Veio num pênalti de um jogador que nem estava tão bem na partida, que era o Figueiredo. Veio. Mas, gente, é do jogo. O Vasco não foi beneficiado. Foi pênalti. O Figueiredo conseguiu sofrer o pênalti e aí o Jair, com toda a categoria dele, botou a bola debaixo do braço e fez uma batida absurda. Batida, repito, de quem foi o melhor jogador da partida. De quem é o melhor jogador, tecnicamente falando, desse time do Vasco. E aí, cara, depois o William, ele antes até do gol, ele já tinha colocado o Aguinaldo, tinha colocado o Eric Marcos para dar um pouco mais de velocidade. Depois eu até fiquei com medo porque ele colocou o Zé Gabriel e colocou também o Galarza, mas eu entendi um pouco da mexida dele, que foi para dar gás realmente. O Zé Gabriel para aumentar essa estatura, justamente porque o Cuiabá ia apelar para as bolas aéreas, e o Galarza porque é um cara que tem todos os seus defeitos, tem todos os seus problemas, tecnicamente acho muito abaixo, mas pelo menos corre. Isso a gente nunca pode reclamar do Galarza, corre, preenche espaço, se dedica, é um cara que fez isso durante a partida. Então, para todo mundo que tá mandando um superchat aí, já tá rolando a coletiva? Pera aí, vou botar aqui a coletiva e vou salvar os superchats. Vai deixando seu like, é muito importante, cara, vocês irem deixando o seu like. Vou abrir a coletiva aqui, já que a galera tá me avisando.